Graça e paz, meu querido irmão, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui conosco mais uma vez em nosso canal Movidos por Missões. Você é muito bem-vindo nesse canal, nos ajude a divulgar a palavra do nosso Pai aos quatro cantos desta terra. Sim, essa é uma ferramenta poderosa e você pode estar me ajudando a divulgar esta palavra através do seu like, através dos seus compartilhamentos, através dos seus comentários. Seja muito bem-vindo. E nós estaremos dando continuidade à nossa EBD online. Nós estamos estudando esta revista aqui, olha, intitulada Mensageiros de Deus em Tempos de Crise e de Restauração. Nós já vimos aí algumas lições, a introdução aos livros proféticos, já vimos Oséias, o marido traído, e Joel, o profeta do avivamento, e nós já publicamos a nossa primeira lição sobre Ageu, o profeta que diz: chegou o tempo de reconstruir. E hoje nós estaremos finalizando esta aula sobre o profeta Ageu. Eu aconselho a você a acompanhar essas aulas. Existe aí no nosso canal uma playlist intitulada Aulas de EBD. E com certeza você estará aprendendo aí bastante com o Espírito Santo a palavra do nosso Pai. O profeta Ageu, meus irmãos, é um profeta que vaticina, ou seja, profetiza para dois homens, para Zorobabel, que era o governador, e para Josué, que era o sumo sacerdote. E ele estava ali repreendendo a desculpa que aquele povo estava dando, aquela negligência ao reconstruir o templo, e dizendo que ainda não havia chegado o tempo. Esse descuido foi causado pelo egoísmo de priorizarem as suas próprias casas em detrimento à reconstrução do templo. A palavra do Senhor aos que haviam retornado do exílio, coisa impressionante, irmãos, como o Senhor já dizia que Ciro deu um nome, seria elevado a uma posição de autoridade para libertar o seu povo, e o povo voltaria e reconstruiria não somente os muros de Jerusalém através de Neemias, mas também reconstruiria o templo. E aqui Zorobabel recebe essa mensagem do profeta Ageu junto com o sumo sacerdote, porque eles haviam regressado do exílio, e, sobretudo, não estavam com a prioridade de reconstruir o templo. Não pode haver pendências, meu querido irmão, no mundo espiritual. É tempo de eu priorizar o que precisa ser priorizado. Colocar Deus no seu devido lugar. Mas é interessante nós examinarmos aí a parte histórica, quando o decreto de Ciro, que está lá no profeta maior Isaías, capítulo de número 44, versículo 28, ali o Senhor diz que vai usar o seu ungido. Não necessariamente que Ciro fosse ungido o pastor, mas ele foi a ferramenta utilizada por Deus para libertar o seu povo do cativeiro. Então o restante dos judeus voltou à terra sobre a direção de Zorobabel. Zorobabel era o governador e Josué o sumo sacerdote. Depois eles se estabelecerem na terra ali, sob o domínio do sumo sacerdote e do governador, o povo erigiu um altar a Deus e ali adorou a Deus, clamou a Deus, pediu a proteção de Deus, e ali eles estavam extremamente felizes. Ofereceram holocaustos ao Senhor, o Senhor aceitou aqueles holocaustos, e 2 anos mais tarde, irmão, sabe o que aconteceu? Em meio a grandes regozijos foram lançados o alicerce do templo. 2 anos depois. Mas não se engane, quando estamos fazendo uma grande obra, com certeza,
há forças espirituais malignas que se manifestam tentando paralisar a obra que o Senhor está fazendo. Isso acontece na minha vida, isso acontece na sua vida, isso acontece em qualquer ministério, na vida de qualquer pastor. E é interessante observar até também que Neemias teve os Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, uma forte oposição, tentando paralisar a reconstrução dos muros. Aqui também uma forte oposição que também vinha dos samaritanos, tentaram impedir a construção da obra. E de fato, irmãos, por um certo tempo até conseguiram, porque em meio a esforços hostis, os samaritanos conseguiram paralisar esta obra durante 16 anos. Sim, durante 16 anos, por um decreto imperial, essa obra foi paralisada, até que um novo rei assumisse Dário, e aí um novo decreto, e o rei Dário autorizou ali a reconstrução dos templos de Jerusalém. Aquele templo que havia sido destruído. Havia uma promessa aqui, que a glória deste templo seria maior do que a do primeiro templo construída pelo rei Salomão, primeiro rei de Israel. Mas, nesse tempo, o povo tinha se tornado indiferente e egoísta. Haviam passado 16 anos, né? Primeiro eles erigiram um altar, depois de 2 anos, eles lançaram os alicerces, os fundamentos, e aí os samaritanos impedem a reconstrução por 16 anos, e nesses 16 anos eles ficaram cuidando das suas próprias casas, modernizando as suas próprias casas, até que veio a mensagem do profeta Ageu confrontando eles. Porque, de fato, eles já haviam tido um decreto de Dário que os autorizava a reconstruir e eles permaneceram ali naquela negligência. Sabe o que aconteceu? Um castigo pelo descuido. Houve seca e houve esterilidade e que só seriam interrompidas depois do arrependimento do povo. Arrependimento pelo descuido na reconstrução do templo. E aí na primeira aula nós vimos que é tempo de reconstruir, nós vimos aí os oráculos cujo qual o profeta Ageu cercou a sua mensagem. Nós dividimos isso aí em 4 oráculos, nós não podemos falar isso agora porque já foi uma temática da aula anterior. Então eu sugiro que você veja ela. Nós vimos a mensagem de Deus vinda através dos lábios de Ageu, e nós vimos aí a bênção do recomeço. Era necessário recomeçar, né? Mas nesse tempo o povo tinha se tornado indiferente e egoísta. Em vez de construir o templo, estava ocupado adornando as suas próprias casas. Como resultado dessa negligência, aí houve a seca e a esterilidade. Ageu, ele declarou que a indiferença egoísta do povo no tocante às necessidades do templo era a causa dos seus infortúnios. Ou seja, era necessário reconstruir de imediato. Estava destruído. A proposta de Deus para a destruição é sempre a reconstrução. Sempre nos animando em Deus. Eu lembro de quando Davi retornou para Ziclag e contemplou Ziclag toda destruída, né? Olha aí, destruição. Uma cidade destruída, né? E ali, a palavra de Deus diz que ele chorou até não ter mais forças para chorar, mas ele se reanimou no Senhor.
É isso, se reanimar no Senhor, se arrepender dos maus caminhos, eu, você e todo o povo de Deus, é um tempo propício. A igreja pode estar aparentemente destruída, mas ela não está. O Senhor está nos chamando para uma grande reconstrução. E aqui Deus estava chamando este povo para uma grande reconstrução. Zorobabel, o povo que o acompanhava, o sumo sacerdote, é fato que eles sofreram uma forte perseguição, irmãos. E quando nós sofremos uma forte perseguição, não é fácil. E quando eles intentaram reconstruir aquele templo que estava destruído, eles sofreram forte perseguição. Davi, quando viu ali, contemplou Ziclag destruída, Davi sofreu perseguição até dos seus, que estavam ameaçando em apedrejá-lo, porque os filhos haviam sido sequestrados, as esposas também, e olha aí a adversidade para reconstruir aquilo que estava destruído. Mas não pare, aquele que te chamou para a reconstrução, ele tem as ferramentas e tudo está nas suas mãos. É ele que te chamou e dele veio o querer e o realizar. Meu querido irmão, se Deus é pela igreja, se Deus é por nós, quem será contra nós, diz a palavra do Senhor, né? Por conta dessa perseguição, o povo ficou muito desanimado. Eles voltaram do exílio e ficaram extremamente angustiados, desanimados. Resultado, as obras ficaram paradas e cada um voltou aos seus próprios interesses pessoais. Veja, o desânimo, a perseguição, muitas vezes levam a igreja a se voltar para os seus próprios interesses pessoais. E nós não podemos, irmãos, nos voltar para os nossos próprios interesses pessoais. Nós devemos priorizar a palavra do Senhor, retornar à prioridade, ou seja, que é a prioridade? É reconstruir aquilo que está destruído e colocar Deus no seu devido lugar. Havia uma promessa que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E não há dúvida, irmãos, que tanto do ponto de vista da engenharia, quanto do ponto de vista da arquitetura, o primeiro templo era muito, mas muito superior ao segundo templo. Esdras 3:12 fala exatamente isso, né? Que aquela construção era uma construção extremamente suntuosa. No entanto, ao afirmar que a glória de Deus seria maior do que a primeira, digo, dos templos, Ageu referia-se à própria presença do Messias nele. Aquele templo que foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, seria reconstruído agora e a promessa que estava sobre ele é que o próprio Cristo pisaria neste templo. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus falado, não cumprirá? Que coisa tremenda isso, irmãos, que foi fato que Jesus pisou neste templo. Nós vemos isso no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 2, versículo 13 a 25. Nós vemos que o Senhor Jesus pisou neste templo e quando ele viu os cambistas comercializando, as pessoas fazendo da casa do Pai casa de comércio, ele fez um arrasogue e colocou todos dali para correr. Então a profecia se cumpriu. A glória da segunda casa se tornou maior do que a primeira. O dia que essa profecia também se cumpriu, meus irmãos, de Ageu 2:9, cumpriu-se no dia em que o pequeno, nascido em Belém, da Judéia, adentrou naquele templo onde foi recepcionado por Simeão e por Ana, que não cansavam de falar e dar graças a Deus
porque a esperança da redenção de Jerusalém havia adentrado pelas portas daquele templo. Diz o Evangelho do grande médico Lucas, no capítulo de número 2, versículo 28 a 32. Além desse dia, no cumprimento do seu ministério, Jesus adentrou outras vezes naquele recinto. Então se cumpriu aquilo que o profeta Ageu falava. O templo foi reconstruído e Jesus pisou nele. É necessário ressaltar, irmãos, que o povo também estava desanimado, não só ali pela perseguição dos samaritanos, mas também o povo não tinha recursos. Não, o povo não tinha recursos e a ausência de recursos desanimou profundamente eles ao ponto de não acharem que não tinham forças para a reconstrução. Mas deixe-me falar uma coisa para você. Quando a obra é de Deus, Ele vai criar os recursos. Haverá sim os tempos de privações, mas será para que nós venhamos a exercitar a nossa fé. Fé em Deus, fé na sua palavra, fé que Ele ordenou e dele vem o querer e o realizar, e Ele há de fazer os recursos brotarem nas nossas mãos, porque Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Para aqueles que conheceram o templo construído por Salomão, era muito difícil acreditar que haveria recursos suficientes para erguer uma nova casa na mesma beleza e suntuosidade. No entanto, a profecia garantia não apenas que o templo seria erguido, apesar de toda a oposição, apesar de todas as faltas de recursos, ou seja, a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus não se guia pelas circunstâncias, se elas estão boas ou se elas estão más, a palavra de Deus se guia pelos céus. Meus irmãos, se a terra fala, o céu também fala. Deus está falando, havia uma palavra profética para que aquele templo fosse reconstruído. E ele foi, erguido para a glória de Deus. O templo de Salomão foi o primeiro que Israel construiu ao longo de sua história. Nós vemos ali que depois que o governo teocrático terminou, ali o profeta e juiz Samuel, que foi ungir a Saul, ele muito se entristeceu e Deus disse a Samuel: Samuel, o povo não está recusando a você, o povo está me recusando, o meu governo, e portanto aí o governo foi trocado, Aí a monarquia foi estabelecida e aí o primeiro rei de Israel veio a reinar, Saul, E logo depois Davi, E Davi queria muito construir este templo, mas o Senhor não permitiu. Assim, o seu filho Salomão foi o rei que construiu esse primeiro templo em Israel, na história de Israel. E era uma das maravilhas do mundo antigo. Meus irmãos, esse templo era tão grande, era 27 metros de comprimento por 9 metros de altura. Aquelas referências bíblicas está no livro de Reis, 1 Reis capítulo 6 e também 2 Crônicas capítulo 3, versículo 3. O templo servia principalmente como lembrança do concerto de Deus com o povo. Lembra depois que Salomão construiu o templo, o Senhor falou poderosamente a Salomão: Salomão, eu escolhi esta casa. Eu falarei com o meu povo através desta casa, eu ouvirei as suas súplicas, os seus clamores, as suas devoções, os seus holocaustos, temam a mim. Mas ainda que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se perder, eu estou aqui. Se eles confessarem, se eles se humilharem, se eles se arrependerem dos seus maus caminhos, eu sou capaz de ouvir novamente dos céus e sarar a terra. Então, ali, um concerto havia sido feito
com Deus, e o templo trazia à memória isso, que havia um Deus que cuidava de Israel, que cuidava dos seus filhos, que tinha promessa para eles, desde que eles permanecessem ali na presença desse Deus e os temessem. Então o templo servia principalmente, irmãos, como uma lembrança do concerto que Deus fez com Israel. E olhando para o presente, o Altíssimo não encorajou o povo a desonrar os anos dourados do passado, mas sim exortou-os a voltar aos olhos para o presente. O que é que vocês veem agora? É destruição? Pois é, eu sou o Deus da reconstrução. Eu estou despertando o espírito de Zorobabel e o espírito de Josué através da mensagem do profeta Ageu, para que vocês recebam ânimo da parte de Deus, encorajamento da parte de Deus, força da parte de Deus para reconstruir aquilo que está destruído. Esforçai-vos, né? Diz aí Ageu capítulo 2, versículo 4, parte B. Esforçai-vos e trabalhai, porque eu sou o Senhor e sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Naturalmente, o novo prédio não traria de volta os dias de Salomão, mas havia ali, sem dúvida, um espaço de que o povo poderia também orgulhar-se. E orgulhar-se porque a glória da segunda casa seria com certeza maior do que a primeira, e toda a profecia vacinada, proferida por Deus, ele cumpre. E essa profecia se cumpriu. Quero falar também sobre o anel de Selá, que é algo extremamente importante aqui em Ageu capítulo 2, versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Salatiel, diz o Senhor, far-te-ei como um anel Selá, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o anel Selá era um item de grande valor no mundo antigo. Sim, de grande valor no mundo antigo. Significava a assinatura pessoal do portador, de uma alta autoridade. E ali Zorobabel é comparado a este anel Selá, um símbolo de que Deus fez uso para indicar que Zorobabel era o governador de Judá. Era um anel Selá em sua própria mão e que tinha real valor, representando em sua liderança do povo a autoridade divina. Ou seja, a autoridade do Pai estava sobre Zorobabel. O Senhor diz aqui no versículo de número 23 que ele escolheu a esse governador, encheu ele do bom espírito dele e o capacitou para governar em tempo de destruição. Há um preparo da parte de Deus sobre os seus filhos para que eles venham a governar com sabedoria não humana, mas com uma sabedoria divina que vem dos céus. Eu estou lembrando aqui, ou melhor, o Espírito Santo está me lembrando aquela cena de Pilatos com Jesus, né? Pilatos disse para Jesus: olha, eu tenho todo o poder, e o Senhor Jesus disse: nenhum poder ser-te-ia dado se do céu não te fosse conferido. Ou seja, todo bom dom, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, ainda mais quando um governador é inclinado a se prostrar diante de Deus e dele depender. Certamente receberá todas as instruções necessárias para transformar um período de destruição em tempo de reconstrução. Que os governadores dessa nação recebam sabedoria não humana, mas do alto.
para transformar esse caos, para transformar esse período de destruição em uma reconstrução vinda da parte do Senhor. E aqui o próprio Deus o compara a um anel selar, como quem tem a autoridade divina, a inspiração divina para transformar a destruição em uma construção divina com a autoridade conferida e dada pelo próprio Deus. Esse líder representou também a figura de Cristo, né? Que naquele dia será como um anel selar. Diz um outro profeta maior, Zacarias, capítulo de número 6, versículo de número 13. Ele virá como o Rei dos Reis, investido de toda a autoridade. Vamos à conclusão desse livro, que é tão pequenininho, né? Somente 2 capítulos desse profeta literário que deixou o seu registro, né? De extrema relevância. A grande maravilha deste pequeno livro reside no fato de que o plano divino para o futuro está em andamento. Olha que coisa interessante. O plano divino está em andamento. Se a promessa de Deus dizia que Jesus pisaria naquele templo, meu querido irmão, tudo pode estar destruído, mas a história rigorosamente está nas mãos do Senhor. O povo ali na época de Esther, a rainha da Pérsia, recebeu ali um aviso da parte de um vilão, de uma autoridade da época que tramou a morte dos judeus. Parecia tudo perdido, mas Esther entrou na presença do rei e ali se prostrou em jejum e oração, e eles foram autorizados a desistir. Aquela trama foi desfeita, aquele genocídio que iria acontecer não aconteceu, e eles celebram até o dia de hoje a festa do Purim. Aparentemente tudo destruído, mas o Senhor transformou em festa. Aparentemente tudo destruído aqui, mas o Senhor permitiu que aquele templo fosse reerguido, sem dinheiro, apenas com ânimo do povo. Então, meu querido irmão, tenha ânimo. Ânimo. Eu sei que não é fácil para mim e para você termos ânimo em tempos tão difíceis, de aparentes destruições, mas Deus está dizendo: eu fui com o profeta Ageu e também sou com você. Eu fui com Moisés e também serei com você. Josué ainda estava enfrentando um momento de luto e Deus disse: Josué, seja forte e corajoso, porque assim como fui com Moisés, eu serei com você. Não cesse de falar do livro desta lei, e por isso que nós estamos aqui conversando, né? Aqui nos aprofundando na vida de Ageu. Então, uma conclusão final: o profeta Ageu incentiva-nos a trabalhar para crescimento da obra do Senhor, pois o reino de Deus não pode ficar em segundo plano. Se você quer o melhor de Deus, dê o melhor para Deus. Busque-o, se achegue a Ele. Então Ageu está concluindo dizendo: não te preocupes com aquilo que está destruído. Trabalhe, que Deus é fiel para reconstruir. Na próxima lição, nós traremos aqui um outro profeta menor, né? Continuando a nossa EBD. Nós estaremos trazendo a vida do profeta Miqueias, o defensor dos pobres. Meu querido irmão, não perca esse próximo estudo, porque certamente ele é tão contemporâneo e falará poderosamente ao seu coração. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério, a sua família, a sua saúde, e te livre do mal, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro. Não esqueça de compartilhar, curtir e comentar, em nome de Jesus. Amém.